Trincel, tudo para o seu celular, de acessórios à manutenção. Lojas em Vitória, Masterplace Mall, Reta da Penha, manutenção no primeiro piso. Loja de acessórios no segundo piso. Lojas em Vila Velha, Perim, Barra do Jucu, Itapuã, Avenida Saturnino Rangel Mauro. Lojas no OK, Brisamar, loja virtual no Instagram, @Trincel_virtual. Olá, queridos, seja bem-vindo. Esse é o programa Operando Deus Vitória, entrando dentro da sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia diz: se crerdes, verás a glória de Deus. Então eu quero unir a minha fé com a sua fé. Eu tenho certeza que através da fé, montanhas vão ser removidas. Eu não sei o que você está passando, mas nós temos uma palavra para o teu coração. Está começando o programa Operando Deus Vitória. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. A Igreja Operando Deus Vitória 7 fica localizada na rua Robert Kennedy, número 37, Itararé, Vitória, Espírito Santo. Visite também nossas congregações. Congregação de Flechal, Avenida Nossa Senhora da Penha, Flechal 2, Cariacica. Congregação de Andorinhas, Avenida Leitão da Silva, número 4134, bairro Andorinhas. Congregação de Vila Velha, Rua Salamim, número 266, Centro de Vila Velha. Congregação de Pedro Canário, Rua Iuna, próximo à Lagoa, no Espaço Jô Festa. Siga também nossas redes sociais. Siga Facebook, Instagram e YouTube, @Operando Deus Vitória. Venha fazer parte da família Operando Deus. Esperamos por você. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Jesus vira para Pedro e diz assim para ele, assim, vamos no texto. Ó, vamos pro texto, vem comigo. Vem comigo dando glória, irmão. Aleluia. Ó, e viu 2 barcos que estavam lavando a rede. Verso número 3. E entrando nele num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse
um pouco da terra. Verso número 3. Ei, peraí. Como que Jesus entrou no barco de Pedro? Pelo amor de Deus, Jesus só entrou no barco de Pedro por quê? Porque Pedro era o dono do barco e ele deu permissão. Jesus não é ignorante. Jesus não é igual o diabo que chega chutando a porta, arrombando. Ele é educado. Se você não der permissão para Jesus entrar, Jesus não entra na tua vida, não entra na tua casa, Ele não entra no teu casamento. Você pode vir na igreja 1000 vezes, a porta sempre vai estar aberta. Mas se você não abrir a porta do teu coração, se você não abrir a porta para dar uma legalidade para Jesus entrar e fazer morada, Ele não vai entrar. É por isso que você vai ver pessoas na igreja muitos anos e às vezes você não vê mudança no caráter da pessoa. Porque vir na igreja é fácil, o difícil é a pessoa abrir o coração para deixar Jesus entrar. Pedro vai deixar Jesus entrar no barco dele. Ele disse: eu posso entrar no teu barco? Pedro disse: pode entrar. Jesus entra no barco de Pedro. Qual é a primeira coisa que acontece? Verso número 3. Quando Jesus entra no barco de Pedro, primeira coisa, pega um lencinho para mim, por favor. Primeira coisa, olha a ordem de Jesus, bota no telão para mim. Jesus vira e disse assim: olha, afasta o barco da terra. Primeiro segredo aqui para ser liberado para a tua vida, uma porta para ser liberado para a tua vida. Quer ser bem sucedido? Quer prosperar? Quer ver Deus bradar na tua vida? Primeiro recado, diga assim, ó, afasta. Fala comigo, afasta o barco da terra. Você sabe o que é afastar o barco da terra? Já reparou como é que é difícil às vezes você se ligar com Deus? Como é que é difícil você tirar um período de oração? Como é que às vezes é difícil você estar dentro da casa de Deus e às vezes desconectado? Porque você está pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Você está pensando no problema que você tem que resolver na tua casa. Você está pensando naquela pessoa que você tem que dever, que você está devendo. Você está pensando no aluguel. Você está pensando em um monte de coisa. E você está pensando na faculdade. Você está pensando no seu trabalho. Você está focado na terra. Primeira coisa que Jesus faz quando ele entra no barco de Pedro, ele diz: Pedro, afasta o seu barco da terra. Eu imagino Pedro pegando o barco e afastando o barco da terra. E o barco indo, e cada vez que o barco se afasta, as pessoas vão ficando menor. Já viu? Quem já andou de avião aqui sabe como é. Quando você vai subindo de nível, os prédios grandes vão ficando pequenos. Quem já andou de avião aqui? Você vai andando? Não? Eu profetizo que vai andar, levanta a mão. Deus vai te levar a outros países, a outros estados. Vai pegando aí, crê, toma posse em nome de Jesus. E quando você vai subindo de avião, você vai se afastando da terra. O que é grande se torna. Deus está dizendo para você: se aproxima de mim, sobe mais o nível da intimidade, porque os problemas que parecem ser grandes, eles ficarão pequenos. Se afasta da terra, se aproxima mais de Deus, dobre a tua vida de oração, de consagração, de jejum, a sua intimidade com o Pai. Você vai ver os problemas que parecem hoje dificílimos. Você vai ver esses problemas ficar pequenos, porque você vai crescer em espírito. A Bíblia diz que nós devemos martirizar nossa carne e vivificar o nosso espírito. Começa a se separar para Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Quando Jesus está falando para Pedro: Pedro, se afasta da terra, ele está falando: entra mais no Espírito. Aqui é uma forma de revelação dizendo: entra mais no Espírito. Se afasta um pouco da terra, das preocupações. Suas preocupações têm se distanciado às vezes do Senhor. Às vezes as suas preocupações não são as mesmas preocupações que as preocupações que o Espírito quer que você tenha. A Bíblia vai dizer, segundo recado aqui, agora que é muito forte aqui, diz assim, ó: e sentando-se, ensinava do barco as multidões. É outra coisa muito forte. Eu já ministrei essa passagem tantas vezes. Mas hoje eu consegui, evangelista Cleito, enxergar algo muito importante aqui. Que eu falei: gente, eu já preguei isso tantas vezes e eu nunca prestei atenção nisso. A Bíblia diz assim no verso número 3, olha só: ó,
ensinava do barco as multidões. Não é a multidão. Peraí, vamos lá, presta atenção. Eu fiquei pensando, quantas pessoas tem em uma multidão? Não dá para ter número. Então como é que eu sei que é uma multidão e outra multidão? Porque ali o pastor Werley, pastora Marcela, é as multidões. Olha lá, não sou eu que estou dizendo, olha ali. Então vamos lá, aqui tem uma multidão acompanhando esse culto. Para Jesus ministrar para as multidões de dentro do barco, o que tinha que acontecer? Ele ministra aqui, ele acaba de ministrar, o que tem que acontecer? Uma multidão vai embora e vem outra, para sair do singular, para entrar no plural, para ficar as multidões. Então peraí, Jesus entra no barco de Pedro, e é porque a gente lê esse versículo assim, ó, a gente lê bem assim, ó, quer ver? A gente lê assim, ó. E entrando ele num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, a gente já sai pulando, e a gente não tem noção do tempo que demorou para isso acontecer. Para esse texto ser igual está aqui, as multidões, sabe o que tem que acontecer? Pedro tem que estar dentro do barco, Jesus está em um local dentro do barco, e Jesus ministra. Quando Jesus acaba de ensinar, Pedro é obrigado a ouvir o ensinamento. Quando Jesus acaba de ensinar, o que acontece? Para isso aqui acontecer do jeito que está aqui. Se você tiver um professor de português, depois senta comigo e me ajuda a interpretar isso aqui. Porque para acontecer do jeito que está aqui, vocês todos têm que ir embora. Tem que entrar outra multidão. E Jesus tem que fazer o quê? Continuar ensinando. E são as multidões. Eu nunca cheguei a isso. Mais de 40 vezes essa palavra. Então Pedro está aqui, ó. Ele ia lavar a rede, ele está aqui, ó. E Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. Entra uma multidão, sai outra, e Jesus está ensinando. Irmão, pega comigo aqui você aí, ó. A Bíblia diz que a fé vem pelo. Por que você acha que depois Pedro largou tudo? A primeira coisa que Jesus faz quando ele entra no teu barco é começar a te dar direcionamento. Pedro, afasta da terra, direcionamento. E depois do direcionamento, ensinamento. E como que vem o ensinamento? Através da palavra de Deus. Multidão está entrando e multidão está saindo. Pedro tem como sair? Só se ele se pular na água. Jesus quer te colocar em uma situação que você não vai sair. É vocês dois, vem. Alamando revassaraia. Vai entrar gente, vai sair gente, mas você permanece, mas você continua, mas você persevera. Pega comigo. Aí diz assim o texto assim, ó. E ensinando as multidões, versículo de número 4, Amanda, olha o que diz assim, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão, Simão é Pedro, tá? Disse a Simão, fazei-te ao largo. Vamos ver como é que está a tradução ali, ó. Fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Presta atenção. Presta atenção. Aí Pedro está pensando o seguinte, ele acabou, eu vou voltar, estou cansado. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira. Então Pedro está virado. Irmão, você sabe quando você está virado, você está cansado. Quando Pedro está querendo ir embora para casa, Jesus está falando assim, não, vai embora não. Eu quero ir embora. Não. Volta lá. Não, eu não quero voltar lá de novo. Pedro não disse isso, tá? É como se Jesus dissesse assim, ó, volta lá. Aonde? Lá no lugar da frustração. Lá no lugar da dor. No lugar onde é que você foi decepcionado a noite inteira, lançando a rede, não pegando nada. A única coisa que Pedro não queria fazer ali, irmão, era fazer aquilo de novo. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30.
Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus, Rua Robert Kennedy, número 37, Itararé, Vitória. Jesus vai fazer você às vezes voltar em alguns lugares. Lugares às vezes de tristeza, lugares às vezes de derrota, lugares às vezes de dor. Lugares às vezes onde você foi pisado. Deremanto, revassaraia. Jesus vai permitir que você volte a alguns lugares de frustração. Porém, quando você voltar, você vai voltar com Ele. Quando você voltar, você vai chegar, querido. É com aquele que está direcionando agora o teu barco. Calamanto prominência. Quando você tentou sem direção. Quando você tentou sem estar debaixo de uma palavra. Mas agora, você recebeu direção, afasta o barco. Você recebeu ensinamento, é assim, assim, assim. E agora você está debaixo de uma palavra. Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, vai lá e lança a rede. Ele vai dizer ainda onde? Lança do lado direito. A Bíblia diz que Pedro, ele não saiu fazendo assim não, ó. Eu vou lá, vou jogar. Ele disse assim, ó. Olha o que o texto disse assim, ó. Vamos lá comigo, Amanda. Olha lá, ó. Olha o que Pedro disse, ó. Pula aí para mim, vai lá. Respondeu Simão: mestre. Aí ele vai contar a história dele. Tem muita gente aqui, você fica assim, ó. Jesus já sabe o que eu estou passando. Jesus já sabe, Ele já conhece meu marido, já conhece minha filha, Ele já conhece o meu trabalho, Ele já sabe quanto que eu ganho, Ele já conhece aquela pilha de boleto que tem que pagar. Ei, aprende uma coisa em nome de Jesus. Faça igual Pedro. Vai lá no problema e conte o problema para Jesus. Pedro vai contar a história para Jesus. Ele vai falar: Senhor, eu fiquei a madrugada inteira, taca a rede, puxa a rede, taca a rede, puxa a rede. Senhor, eu já fiz aquilo ali. Só que diferente de mim e de você, às vezes, sabe o que Pedro fez? Ele contou a história triste dele, não para convencer Jesus, para mostrar onde estava a frustração dele. Porque às vezes muita coisa não acontece na sua vida porque você quer convencer Jesus que não tem como não, não sei o que, não dá não. Pedro não falou: ó, eu tentei a noite inteira, não deu certo, porém, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro pega, segue o caminho para onde Jesus está direcionando, taca a rede. A Bíblia diz o quê? Que quando ele puxa, ó, ele puxa a rede, é tanto peixe que não dá para colocar para dentro do barco. Porque ele está debaixo de uma palavra agora. Ei, irmão, Pedro não sabia que o camarada que ele estava deixando entrar dentro do barco dele era o cara que mandava no mar, mandava no vento, mandava nos peixes. Ei, se conecte com gente que está com autoridade do Espírito. Ei, abre seu coração para Jesus entrar dentro do teu barco. Ele tem o poder de fazer aquilo que você nem imagina. Preste atenção. Quem lembra aqui? Eu falei para vocês que quando Pedro foi entrar no barco, que quando Jesus chegou na beira da praia, eu disse que tinha quantos barcos? Preste atenção. Não foi só Pedro que não pescou peixe nenhum. Os dois barcos que estavam pescando não pegaram nada. Mas quando Jesus chegou e escolheu o barco de Pedro, o outro que estava do lado ficou bem assim, ó. Tipo assim, escolheu o barco dele, mas não escolheu o meu. Quantas vezes você não fica assim? Aprende uma coisa: Jesus, ele vai trabalhar com um processo de espera. Porque ele não chega no barco de Pedro e diz assim, ó: lança a rede ali que vai ter um monte de peixe, e aí depois você me empresta o barco. Ele entra para o barco de Pedro, direciona o barco de Pedro, prega do barco de Pedro. Pedro vai ter que ficar esperando. Então ele faz Pedro esperar.
Depois que Pedro está lá no fundo, aquele outro barco que está lá, eles ainda estão lá, sem nada. A Bíblia vai dizer que quando ele foi puxar, não conseguia, porque o barco quase ia a pique. Aí sabe o que Pedro vai ter que fazer? Ele vai ter que gritar para o barco que estava lá do outro lado, para eles poderem pegar o barco e vir, para eles conseguirem tirar a quantidade de peixe. Porque se Pedro pega aquele peixe todinho só para ele, o barco talvez até afundava, porque não cabia dentro do barco. Sabe o que acontece? Deus é especialista em nos colocar em um processo de espera. Deus é especialista. Quanto tempo você está esperando? O que você está esperando da parte de Deus? Salvação da sua esposa. Aí fica esperando. Aí você está no culto. Aí dá o apelo. Aí na hora do apelo, a esposa do outro vai lá e levanta a mão e aceita Jesus. Aí você olha para sua esposa. Meu Deus, a mulher nada. Coração igual de pedra. Aí chega no outro, você vê o irmão levantando a mão. Aí seu filho, nada. Aí a irmãzinha pega o microfone, pastor, eu quero contar a bênção. O que aconteceu? Olha, a causa na justiça saiu. Aí você olha a sua, nada. Pastor, aconteceu tal coisa. E você vê as coisas, você está buscando, orando, consagrando. E você vê as coisas acontecendo na vida das pessoas. Mas na sua, aquele outro barco. Eles viram Pedro sendo escolhido e eles não foram escolhidos. Eles viram Jesus direcionando o barco de Pedro e o barco deles não foi direcionado. Ele viu Jesus falando, olha, vai lá e taca do lado direito, e eles pegando peixe e eles olhando, sem ganhar nada. Você é do tipo que se alegra quando vê o seu irmão sendo promovido? Você é do tipo que se alegra quando vê a pessoa trocando de carro, trocando de casa, abrindo uma empresa, sendo consagrado no altar? Porque se tem uma coisa que Jesus às vezes ele faz uma análise da gente, sabe o que é? É qual é o nosso comportamento quando o nosso próximo está subindo de nível. Tem gente que caminha com você, se alegra com você quando você está aqui, mas quando você sobe de nível, pode reparar que eles começam a mudar. Existem pessoas que estão preparados para enxugar tuas lágrimas, mas não estão preparados para fazer banquete quando você for promovido. Parece que estão com você, mas nunca estiveram. Jesus escolhe o outro barco, mas não escolhe o barco E Jesus escolhe o barco de Pedro, mas não escolhe o outro barco. Jesus também estava provando o coração daqueles outros homens. Não chegou seu dia. Não chegou sua hora. Não chegou sua promoção. Você ainda não está ganhando o salário que você quer. Você ainda não foi reconhecido da maneira que você quer. Você está pagando preço, você está buscando, você está trabalhando, está dando o melhor naquela empresa. Ninguém te valoriza. Calma. Deus vai te testar antes de te promover. Deus sempre vai te provar antes de te promover. Primeiro vem a sentença de morte para Daniel na Bíblia, para depois vir a promoção de governador. Nunca foi antes. Primeiro José foi jogado no poço, foi vendido, virou escravo, passou na casa de Potifar, passou calúnia, depois ficou anos preso no presídio, para depois virar governador. Ele não virou antes. Antes de Jó ter o dobro de tudo quanto ele antes tinha, Deus arrancou tudo dele. Aprende uma coisa, Deus está te provando. Deus está te experimentando. Cuidado quando as coisas derem errado para você. Cuidado com o que você fala. Você pode ter pagado o preço, orado, jejuado, passar no ano consagrando. A palavra que você fala no final de ano pode acabar com tudo que você fez durante o ano inteiro. Cuidado.
Agradece a Deus pelo seu marido. Agradece a Deus pela tua esposa. Agradece a Deus pelos teus filhos. Agradece a Deus. Cadê minha mãe? Minha mãe está ali, ó. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Meus filhos tudo vagabundo. Meu filho vagabundo, um assaltante, um traficante. Olha só, olha não sei o que. É isso que o Senhor me deu. Eu nunca vi minha mãe falando isso. Nunca vi na minha vida. Nunca vi. Nunca vi. Minha mãe estava debaixo de uma palavra que o profeta falou. Dentro do seu ventre, eu estava dentro da barriga. A Igreja Operando Deus Vitória 7 fica localizada na rua Robert Kennedy, número 37, Itararé, Vitória, Espírito Santo. Visite também nossas congregações. Congregação de Flechal, Avenida Nossa Senhora da Penha, Flechal 2, Cariacica. Congregação de Andorinhas, Avenida Leitão da Silva, número 4134, bairro Andorinhas. Congregação de Vila Velha, Rua Salamim, número 266, Centro de Vila Velha. Congregação de Pedro Canário, Rua Iuna, próximo à Lagoa, no Espaço Jô Festa. Siga também nossas redes sociais. Siga Facebook, Instagram e YouTube, @Operando Deus Vitória. Venha fazer parte da família Operando Deus. Esperamos por você. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Trincel, tudo para o seu celular, de acessórios à manutenção. Lojas em Vitória, Masterplace Mall, Reta da Penha, manutenção no primeiro piso. Loja de acessórios no segundo piso. Lojas em Vila Velha, Perim, Barra do Jucu, Itapuã, Avenida Saturnino Rangel Mauro. Lojas no OK, Brisamar, loja virtual no Instagram, @Trincel_virtual.